Também no meu coração o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor. Se alegre. Jesus está na casa. Enquanto nós estamos louvando, Deus está curando nesta noite. Está visitando suas emoções nesta noite, amém? Quem souber, quem pode gravar aqui para mim, para mostrar depois para todos? Volta aí, Marquinhos. Volta o louvor aí, Marquinhos. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Deus está conosco, igreja. Vamos louvar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus está contigo no deserto e nunca vai te abandonar. Se levante, olha para o céu agora, que a vitória vai chegar. Eu jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo para perder. Se ele permitir um vale em sua vida, é para exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar. Mas Jeová mostrou para ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso, de Judá ele é o leão. As galinhas, vai! Cresça a prova, cantando, louvando, adorando, não tema, não pare, atravessa esse vale além. Disse que você jamais conseguiria suportar. Mas Jeová mostrou para ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso, de Judá ele é o leão. Vai, igreja, vai! Pensa a prova, cantando, louvando, adorando, não tema, não pare, atravessa esse vale além da montanha, vitória preparada para você estar.
Toda a terra está cheia da glória do Emanuel. Ele faz e desfaz o que quiser fazer. Ele é grande, tremendo, é dele o poder. Impossível pra ele é nada. Você vai vencer. Creia, igreja, toma posse da vitória em nome de Jesus. Você vai vencer. Aleluia, Deus. Eu creio, Pai. Abençoa toda a igreja sem exceção nesta noite, Senhor. Eu creio que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nesta noite eu creio que toda sentença do maligno já caiu por terra. Todo decreto de derrota já caiu por terra. Toda ansiedade já caiu por terra. Todo medo já caiu por terra. Porque eu creio que maior é o que está conosco aqui nesta noite. Que todo projeto que veio para tentar derrubar, eu creio que esse gigante já caiu por terra. Porque maior é o que está conosco. Maior é a presença do Senhor Jesus. E eu creio que tudo vai ficar no seu devido lugar. Receba o livramento, igreja. Receba a cura. Receba a paz que excede todo entendimento para dentro da tua casa. Que Deus venha abençoar cada vida que se encontra aqui. E que nesta noite o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra, para adorar e para entender que nós não somos nada sem Ele. E que nesta noite Deus te abençoe. Guarde a tua saída, a tua entrada. E que todo o decreto do mal que caiu por terra. Amém, igreja? E as palmas para Jesus, igreja, em nome de Jesus. Quem puder dizimar, ofertar, fica à vontade na casa do Senhor. Chamar a diaconisa Marisa, que ela vai trazer a palavra. Amém? E fica ligado. Fica ligado que Ele vai te tocar. Fica ligado que Ele vai te tocar. Fica ligado que Ele vai te tocar. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. Vem cá. Senhor já preparou uma bênção para você. O Senhor já preparou uma bênção para você. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Glória a Deus. Por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Glória a Deus. Marquinhos, enquanto os irmãos abrem aí, vamos cantar um corinho. Coloca aí esse que eu te mandei, mesmo que não tem. Glória a Deus. É. Deus bom, Deus fiel. Esse que eu te mandei, Marquinhos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o anjo do céu. Quem crê, Ramandai as feias dessa terra. E esse anjo de fogo, basta você se ligar. Desceu um anjo do céu. Quem crê?
para guerrear nessa terra. E esse anjo é de fogo, basta você se ligar. Esse anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu corpo tem fogo. Ele caminha no fogo aqui nesse lugar. Um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu corpo tem fogo. Ele caminha no fogo aqui nesse lugar. Labareda de fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. A lavandada das feiras. Ele é da labareda de fogo, 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 fogo. E se dá glória de fogo, 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 fogo. Jesus. Aleluia. Você é um anjo do céu. Vai guerrear nessa terra. E esse anjo é de fogo. Basta você se ligar aqui nesse lugar. Esse é o anjo do céu, pra guerrear nessa terra. E esse anjo é de fogo. Basta você se ligar. É um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo. Ele caminha no fogo aqui neste lugar. Ele é um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo. Ele caminha no fogo aqui neste lugar. Pela vareta de fogo, 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 fogo. E sinta a glória de fogo, 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 fogo. Receba fogo, fogo no altar. Pela vareta de fogo, 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 fogo. E sinta a glória de fogo, 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 fogo. Você na mão receba fogo aqui neste lugar. Eita glória! Oh Deus! Nos batiza com teu fogo. Renova, Pai, a sede. Renova com fogo. Vai queimando com fogo no mal. Ele é a badara baçou. Eu cara mandou a lavalaia. Fogo aqui no altar. Pela bandeira de fogo, 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 fogo. E sinta a glória de fogo, 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 fogo. Levanta a batalha também aqui nesse lugar. Aleluia. Anda glória a Deus na batalha. Glória a Deus. Quem achou? 1 Samuel. Aleluia. Agradecer ao Senhor, né, por essa rica oportunidade. Nós estamos assim, com este sentimento. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Se eu não Te servir, não sirvo para nada. Né? Quem está com esse sentimento aqui por Deus? Se a gente não tem Deus, nós não temos nada. Se nós não adoramos a Deus e não servimos a Deus, não servimos para nada, né? Cada um com o seu chamado. Eu não digo isso por estar aqui em cima do altar, porque essa é uma das formas de servir a Deus. Quando você dobra seu joelho intercedendo pela sua família, você está servindo a Deus. Por quê? Porque ali você está se pondo como torre de vigia para abençoar alguma vida. Então você também está servindo. Não é só quem está no altar que está servindo. Quem está adorando também está servindo. Quem está aqui no dia de hoje apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo. Olha só, tantas guerras que nós vivemos e que nós estamos enfrentando, que muitas das vezes a gente vem feliz, mas muitas das vezes a gente vem oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Nós queríamos estar deitados, nós queríamos estar na caverna, nós queríamos fazer a nossa vontade, mas nós deixamos a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. 1 Samuel 1:9. Então Ana se levantou. Depois comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto no pilar do templo do Senhor. Todo mundo repete comigo uma vez apenas. Então Ana se levantou. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, aqui está a sua palavra, Pai. Nós sabemos, meu Pai, nós temos certeza, Senhor.
tua palavra cura, liberta, direciona e transforma. E a igreja, Senhor, e as almas, e eu também, Senhor, sou sua. A igreja amada é do Senhor. Então fala conosco, Senhor. Fala a tua vontade, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Amém, Senhor Jesus. Espírito Santo, direciona a minha boca. Aqui nós conhecemos bem, né, a história de Ana, que tinha uma inimiga que a afrontava. Porque a sua inimiga podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. E Ana, ela não podia ter filhos porque o Senhor, aqui no capítulo todo, no capítulo 1, fala que o Senhor fechou a madre de Ana. Então, era uma situação que ela estava nas mãos do Senhor. Ela não foi uma situação por uma enfermidade, não foi o inimigo que colocou a mão, não foi o inimigo que colocou a mão. O Senhor fechou a madre de Ana. E ali ela tinha uma inimiga que a irritava. Imagina, naquele tempo, o homem poderia ter mais que uma mulher. E ele tinha Penina, e Penina dava filhos para ele. Obrigada, mãe. Porém, Ana não dava filhos, e Ana desejava muito ter um filho. E ali Ana, ela começou a se sentir humilhada, triste, envergonhada pelaquela situação, porque naquela época você dar filhos era honroso para uma mulher. E nós mulheres, nós não viemos a esse mundo para brincadeira, né? Nós somos fortes, valentes e corajosas. E aqui o Senhor nessa época, o Senhor estava precisando de um profeta. E Ana queria um filho. E o Senhor precisava de um profeta. E ali Ana, antes mesmo de conceder, antes mesmo de ficar grávida, ela fez um voto ao Senhor. Que se o Senhor realizasse o desejo do coração dela, dando a ela um filho, ela devolveria este menino para ser servo do Senhor, para ser cuidado e orientado e instruído pelo sacerdote Eli. E ali ela fez aquele voto. E o Senhor, ele viu sinceridade no coração de Ana. Porque você prometer a Deus uma coisa que você ainda nem tem, é muita fé, não é? É muita fé você entregar nas mãos do Senhor aquilo que nem chegou nas tuas mãos, você nem teve um gostinho de experimentar. E ela falou: Senhor, assim que o menino desmamar, eu vou entregar. Quem teria coragem de entregar? O seu filho. E essa não é a primeira mulher na Bíblia que entrega. Qual a outra que entregou também? Quem lembra aí da outra que entregou? Pode falar, igreja. O Leandro vai lembrar, que ele é bom de Bíblia. Sabe quem entregou também? Numa situação muito crítica e muito difícil. Vai prestando atenção no que Deus está falando comigo e com você. Sabe quem entregou também o seu filho? Joquebede. Ela entregou no rio Nilo Moisés. Lembrou? Um rio cheio de crocodilos, um rio improvável de ter vida, mas aquela situação a obrigou a colocar a confiança dela em Deus. Porque se ela não tivesse confiança em Deus, ela falava assim: tá, ele vai morrer lá e pode morrer aqui. Então, se ela não tivesse confiança, ela ia falar: não, então que ele morra junto comigo e eu saiba de tudo o que está acontecendo. Mas ela resolveu entregar e confiar. Ela confiou e ela entregou. E olha só, igreja, tudo que nós entregamos e confiamos na mão do Senhor, o Senhor nos devolve de volta bem melhor do que aquilo que nós entregamos. Toda situação, toda pessoa, todo problema que nós confiamos e entregamos na mão do Senhor, ele volta para a gente 1000 vezes melhorado. A situação muda, mas quando nós entregamos de verdade. Aqui Ana, ela teve um ato que muitas das vezes a gente não tem. Porque se a gente olhar para a circunstância, nós não conseguimos entregar e não conseguimos reagir. O que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Ana, ela fez o quê? Ana, ela se levantou. Ana foi lá esbofetear Penina? Ela foi lá discutir com Penina? Ela foi debaixo dos pés de quem poderia resolver o problema dela. A esterilidade dela, a nossa esterilidade em alguma área da nossa vida, só quem pode fazer dar frutos é o Senhor. E nós carregamos um fardo
problema, nós ainda adquirimos mais um problema, que é o problema da frustração, que é o problema da tristeza, da decepção e do desânimo. Crente pode desanimar sim. Quem disse que crente não chora, que crente não desanima, que crente não fica triste? Nós somos todos maduros aqui, nós lemos Bíblia. Nós vimos que Elias, depois de derrotar 450 profetas de Baal, o que aconteceu com ele? Correu de uma mulher. Ele teve medo. Ele se cansou. Ele foi vitorioso. Olha só, o que a tristeza e o desânimo faz com a gente? Apaga as memórias das coisas boas que Deus já nos fez. É isso que aconteceu com a vida de Elias. O cansaço gerou nele desânimo, que gerou nele angústia, que fechou a visão dele e fez esquecer do que Deus tinha feito na vida dele. Quando ele falou assim, caia fogo do céu, pode tacar água aqui, que ele desafiou, e o fogo lambeu a água, foi um milagre extraordinário. Já pensou a gente, depois de um milagre desse, como a gente não ia ficar forte, valente e corajoso? Como a gente não ia estar cheio de ousadia? Como nada ia desanimar a gente? Só que não. Se desanimou ele, poderia desanimar a gente também. Só que aí está uma diferença na nossa vida. Uma chave de virada que pode mudar tudo. Como aconteceu com a vida de Elias, como aconteceu com Joquebede e como aconteceu com Ana. Estavam os três sendo afrontados por uma situação. Os três serviam o mesmo Deus, que é o mesmo Deus que eu e você serve. A diferença é que a voz que nós escutamos no dia da tribulação, olha só, eu vou explicar bem para os irmãos o que é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual significa que ao nosso lado tem anjos caídos, que são anjos do demônio, que são Satanás. Desse lado aqui tem anjos caídos e demônios, falando na nossa mente o tempo todo. E desse lado aqui tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo e os anjos também para interceder por nós. E aí o que acontece? Misericórdia, criança. Eu sou a Joquebede, eu não vou entregar. Entrega na mão da tia e prega a palavra. Leandro, dá um jeito. Ele está gritando. Mas eu, mãe, não deixo orar, não vai lá ver. Puxa. Então, igreja, desculpa. Você que nem Joquebede, entregar. Vai. Amém, Jesus. Aí, igreja, aqui nós temos uma guerra espiritual. Ao nosso redor tem anjos caídos, o demônio, e ao nosso redor também tem Jesus e os seus anjos e o Espírito Santo. E a voz dos dois, a voz do Senhor é uma voz sutil, é uma voz mansa. Percebam que no 1 Reis, versículo 9, quando Elias foi para a caverna, primeiro veio o vento. Jesus estava no vento? Fala bem alto, não! Jesus estava na tempestade? Não. Jesus estava no fogo? Não. Então eu vou perguntar de novo, vocês estão muito tristes. Jesus estava no vento? Não. Jesus estava na tempestade? Não. Jesus estava no fogo? Não. Jesus, sabe o que significa isso no mundo espiritual? Essa tormenta que fica dentro da gente quando a gente está angustiado. Significa o fogo, significa o terremoto e significa o vento. Para não deixar nós ouvirmos a voz de Deus, trazendo para os nossos dias de hoje tristeza, desânimo, ansiedade, irritação. Sabe o que acontece? Quando nós estamos cheios disso, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E daí a gente vai ficando perturbados e vai ouvindo a voz do diabo. Escuta só, quando a gente está muito irritado, olha o que o inimigo sugere: ireis, mas não pequeis. Mas sabe o que a palavra do Senhor fala? Ireis, mas não pequeis significa que uma vez ou outra
outra, de vez em quando você vai irar. Mas isso não pode fazer parte da nossa rotina, porque aí a gente vai estar alimentando a nossa carne e não vai dar bom. Aí a gente está ouvindo a voz do inimigo, porque a palavra do Senhor fala em Salmos que nós temos que fugir da ira, abandona o furor. Então, se Deus está dizendo isso, significa que não é bom estar toda hora irado, vai fazer mal para a gente. Aí, quando a gente está com esse tipo de sentimento, nós estamos inclinando nossos ouvidos para ouvir a voz do inimigo. E aí, da onde começa a nossa fraqueza espiritual e nós não conseguimos romper o propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Porque há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Não importa o problema que você está vivendo hoje, ele tem um propósito. Você pode não estar entendendo ele agora, mas amanhã o Senhor vai te explicar, vai te trazer clareza ao seu entendimento, o porquê e o para quê de toda a situação. E você pode ter certeza que na maioria das vezes o Senhor está nos querendo nos levar a um nível de intimidade maior com Ele. Porque o nível de intimidade com Deus, a palavra diz que o céu é tomada à força. E se você parar para pensar, gente, quanto é difícil orar. Quanto é difícil você romper na oração. Quanto é difícil você romper no jejum. E quanto é difícil você romper na leitura da palavra. E eu digo para os irmãos por experiência própria, que se nós fizermos uma coisa e deixarmos a outra, não estaremos sendo pleno. E se nós não estamos sendo pleno, o Senhor não aceita a nossa metade. O Senhor não aceita a nossa condição de servir Ele conforme nós achamos que está bom, conforme o nosso entendimento. Eu orei 1 hora na madrugada, eu orei 1 hora na parte da manhã, eu orei 1 hora na parte da tarde. Boa. Mas junto com isso, tem que ter a palavra. Porque a palavra, ela que vai nos alimentar, ela que vai nos direcionar e ela que vai ser luz. Então, quando você está andando em luz, automaticamente, todos esses sentimentos contrários à vontade de Deus, frutos da nossa carne, tem que cair por terra. Não fica de pé. Não fica de pé. Olha só, vou falar um pequeno testemunho, não é sobre mim, é sobre Deus. Ele morreu na cruz, Ele é digno da honra, da glória e da adoração. Mas tudo serve como experiência para a gente. Eu sou uma pessoa de muita oração e de muito jejum. E sacrifico a minha carne quando eu não tenho vontade de orar, porque eu sei que toda vez que eu dobro meu joelho de uma forma, eu levanto de outra forma. Eu já sei disso, então eu sei que é um refrigério para a minha alma e que eu dependo disso para viver. Então, eu estava nisso, irmãos. E eu estava numa guerra espiritual muito, muito, muito grande. Muito grande, uma luta contra a minha carne, contra o meu espírito. E eu falava, Senhor, eu não quero. Por que está acontecendo? Por que isso não cessa? Por que essa prova? Por que esse sentimento? Por que essa situação não muda? Aí o Senhor falou assim, porque eu quero você no nível de intimidade com a palavra maior. E daí eu peguei e falei assim, então tá bom. Eu estabeleci horários e quantidade de versículos, uma intimidade minha com Deus, para mim me aprofundar na palavra. E aí, irmãos, é tão tremendo que eu falei, tá bom, Senhor, se isso não for de mim, porque eu já estava escutando algumas outras vozes. Só que eu não queria escutar outras vozes, eu queria escutar a voz do Senhor. E o Senhor esquadrinha o nosso coração. Ele vê quando a gente está tentando, mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está triste. Ele sabe que você não quer ir para o mundo, Ele sabe que você não quer desviar, Ele sabe que você quer ser uma pessoa que agrade a Ele, agrade os irmãos. Ele sabe que a gente está tentando ser melhor. Não é para isso que a gente está aqui? Não é para isso que a gente serve a Deus? Que é para Deus nos purificar, porque nós reconhecemos que de nós mesmos nós não conseguimos nada. E o Senhor, Ele sabe, Ele vai falando. E aí foi tão tremendo que quando o Senhor falou comigo, eu falei, tá bom, é isso? Então eu quero que o Senhor use o irmão Rodrigo. Eu poderia falar a Elane, eu poderia falar o pastor, mas na hora me veio o Rodrigo. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor use o irmão Rodrigo. E foi tão tremendo que domingo o irmão Rodrigo falou da palavra. Ele falou, vai ter dias que vocês vão ter sede de palavra.
ame a palavra, busque a palavra, lê a palavra, ame, coma ela, né? Fala, come desse rolo, sinta sede por isso, peça a Deus, Senhor, eu quero sentir sede. E irmãos, eu vivi esse milagre essa semana. Eu posso falar que foi uma divisão de águas, isso. Como que se diz assim, você queria saber, eu te dei a receita e você tomou o remédio e você curou. Foi tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso isso. Por quê? Porque devido ao nosso dia a dia, o nosso cansaço, o nosso desânimo, a gente lê quando vai pregar, a gente lê um versículo aleatório, a gente pede, Senhor, fala comigo, e aí lê de manhã um versículo, e isso também é alimento. Mas para minha necessidade, o Senhor queria algo maior, para mim me fortalecer. Então, irmãos, quando veio o vento, veio o fogo, veio o terremoto, Deus não estava nesses sentimentos. Deus estava na voz mansa e suave. E aí, sempre quando nós vencemos as vozes do inimigo, nós fazemos como Joquebede, colocar uma criança dentro de um cesto e colocar num mar, num rio. Gente, tem que ter muita fé em Deus, tem que ter muita convicção que nós entregamos e Ele devolve para a gente melhor, que nós entregamos e Ele não vai destruir aquilo que nós entregamos. Imagina você falando assim, Senhor, o que eu tenho de mais precioso é a minha família, toma nas suas mãos. Senhor, me ajuda, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida do meu ministério, cuida disso, Senhor, eu entrego e eu descanso. O problema é entregar de manhã e tomar de noite. E aí a gente entrega de manhã e olha para a situação e se indigna com a situação e se ira com a situação e queremos fazer com a força do braço e queremos convencer ali com nossos conselhos e perdemos tempo, perdemos energia e acabamos abaixando a frequência da nossa vida espiritual a um nível que não agrada a Deus e paramos de ouvir a voz de Deus, que é suave, que é assim, ó, não precisa de tanta coisa, o evangelho é simples, não precisa de ter teologia, não precisa saber mais que todo mundo, porque o Senhor falou assim, que quando em Daniel falou assim, ó, quando a ciência aumentar, a ciência quer dizer inteligência, aumentar na terra, significa que os dias estão findos. Então nós não precisamos dessa inteligência do mundo. Por quê? Porque hoje essa IA, ela faz tudo. Ela nos escaneia, ela vai passar para o sistema nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. Você está lá falando com o seu marido, olha, vamos resistir, o Senhor está à porta. Aí a IA já está entregando lá para o governo, para todo mundo que tem um tanto de cristão ali que não vão desistir, que tem um tanto de cristão ali que estão sofrendo, mas que estão ali na presença do Senhor. É maligno isso. Mas sabe o que não é maligno? É a sabedoria que vem do alto. Essa excede todo entendimento. Essa o Senhor te dá para aconselhar pessoas que estão ao nível de tribulação, que precisam de só uma palavra para ter refrigério na alma delas. Essa sabedoria não tem ouro, não tem prata que compre isso. Quantas pessoas elas estão indo no psicólogo? Quantas pessoas elas estão angustiadas, ansiosas, deprimidas, e o psicólogo dá o remédio, mas a alma dela continua vazia, porque só o que preenche a nossa alma é a presença do Senhor. Glória a Deus. E para a gente ter esse relacionamento de chegar ao ponto que Ana falou, que Elias falou, quando Elias ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou assim para ele estava com medo, igreja, ele estava com medo porque, pense aí o Bolsonaro, um pouco que ele ficou com medo, porque o governo, o sistema estava contra ele e hoje ele está numa cadeia. Pense se fosse comigo e com você. Olha só, ele estava com medo porque Acabe era o rei de Israel. E a sua esposa Jezebel era maligna, era má. E ele estava com medo porque ele estava cansado de lutar. Cansado de lutar contra o sistema, cansado de lutar contra pessoas. Fora
pessoas, ainda nós temos três inimigos: nós mesmos, Satanás e pessoas. E ali ele estava lutando contra esses três níveis de situações: ele mesmo, o cansaço, Satanás, Jezebel e Acabe. E aí, quando o Senhor falou assim para ele: levanta e anda, né? O Senhor falou assim para ele: olha como o Senhor é bom. Olha como o Senhor é bom. Ele falou assim: ó, vai, levanta, porque você vai ungir Jeú. Olha, imagina que boa notícia que ele escutou da parte de Deus. Se ele iria ungir um novo rei, significa que Acabe já não seria mais o rei. E que os problemas dele já estavam resolvidos. Porque o Senhor ia tirar do poder, o Senhor ia fazer alguma coisa a favor dele. Quando Ana entregou Samuel ao profeta Eli para ser ensinado, escuta só, igreja, ele não sabia ouvir a voz de Deus. O Senhor chamou ele 3 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E ele levantou, perguntou para Eli se tinha sido Eli que tinha chamado ele. Escuta só, essa é para mim e para você. Ele era um menino, ele não reconhecia a voz de Deus sem ter alguém ali para pegar na mãozinha dele e ensiná-lo a ouvir a voz de Deus. Ele precisou que alguém falasse assim: olha, Deus está te falando isso, Deus está te falando isso, Deus está te direcionando para aquilo, Deus está requerendo isso de você, Deus está querendo que você abandone isso, Deus está querendo que você ore mais, Deus está querendo que você descanse mais. E em algumas situações, Deus ele não vai deixar nós perecer. Ele sempre vai colocar um soldado ao nosso lado para nos colocar ao centro da vontade dele e ouvir e entender a voz dele. Porém, vai ter dias que nós vamos ser como Elias. Nós vamos ter que lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne, contra o nosso eu, e discernir o que é o Satanás e o que é o Senhor. E daí é o ponto de partida para nascer o nosso milagre. Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos alimentando? Quem nós preferimos ouvir? Porque a nossa carne e o nosso coração, a palavra diz que é demais enganoso. E isso que nos confunde no meio do caminho. A nossa razão, a nossa lógica, isso não faz sentido para mim. Não é isso que eu quero. Para mim não dá desse jeito. Cansei. Mas e o que o Senhor fez até agora pela sua vida não conta? O que o Senhor nos livrou, nos guardou, nos abençoou e nos trouxe até aqui, seria para morrer? Porque se nós fizermos como o povo de Israel, que já era escravo há 400 anos, e o Senhor usou de misericórdia, levantou Moisés para salvá-los. Vocês já viveram uma experiência do maná diário de Deus? É uma coisa tão dolorida, mas é uma intimidade que você cria com Deus tão grande. Quando você passa por um deserto de desemprego, quando você passa por um deserto de privações financeiras, ali Deus ele te dá um maná diário. E o porquê que o Senhor ele sempre faz isso com o crente? Para nós aprendermos a depender dele. Para nós aprendermos a depender dele. Sabe por quê? Porque nós estamos na contramão do mundo. Se nós dependemos do governo e dependemos do mundo, nós iremos perecer. Porque o que mais tem são pessoas doentes, crianças ansiosas, doentes, por olhar para o sistema, por viver da forma que o sistema molda. Nós não somos desse mundo. Nós somos passageiros e totalmente dependentes de Deus. E olha só, quando todos os meninos estavam morrendo no Egito, Moisés foi guardado junto com uma princesa. Já pensou? Nosso filho ser guardado num palácio, comer, beber do melhor dessa terra, ter uma mãe amorosa, você ainda poder cuidar do seu filho.
É assim que Deus faz quando nós confiamos e esperamos nele. Quando Ana entregou Samuel, ela teve a sensibilidade, no meio daquele turbilhão de emoções, de uma mulher afrontando, de uma tristeza, de um pedido, de uma petição não respondida. Ela ouviu a voz do Senhor, e o Senhor certamente disse a ela: preciso de um profeta. E ela falou: então eu te dou meu filho. Eu preparo o meu filho para ser um profeta de Israel. E é sempre assim. Quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, as necessidades do reino, maior do que os nossos sonhos, nossos projetos, o Senhor nos surpreende. Sabe o que ele fez? Ele fez a Estéreo ser mãe de 7 filhos. Olha aí. Ela entregou 1 e ele devolveu 6. Vê se não vale a pena. Mas sabe quando você for entregar, não vai ser fácil. O inimigo vai dizer: faz com as suas mãos, tenta dessa forma, faz desse jeito, fala isso. E isso não é entregar. Entregar é entregar mesmo. E aí, quando nós não entregamos, nós ficamos com aquele fardo que não é nosso. E o fardo do Senhor e o jugo dele é suave e leve. Se está pesado, é porque não é meu e não é seu, é dele. Então, quando nós formos entregar, vai ter aquela guerra. Como eu expliquei antes, a guerra espiritual. E aí sempre nós vamos repreendendo toda a voz do inimigo, toda a seta, dardo inflamado. E aí eu bem entendi nas últimas guerras que eu tive o que era o dardo inflamado. E cada um, irmão, vai ter que passar por uma experiência, vai ter que sentir na pele algumas aflições, sentir no seu espírito algumas angústias, e isso não é nada comparado ao que os profetas passaram. Mas eu digo para os irmãos que o dardo inflamado e o capacete, a couraça da justiça, eles estão nas nossas mãos. Deus nos deixou, Ele deixou para nós as armas. Só que por causa das distrações, por causa do cansaço, por causa do dia ser remido, nós não estamos usando as armas que o Senhor deixou, que é a oração, é a comunhão com o Espírito Santo, é a leitura da Bíblia e é o jejum. Isso apaga o dardo inflamado. Quando ele vem, ele entra. Quando ele entra, ele inflama. Inflamar é tirar a nossa vida do estado natural. Qual é o estado natural? É a perfeição. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Essa é a perfeição. Nós estarmos no estado natural é não estarmos inflamados. E qual que é a inflamação? Doença, ansiedade, depressão, irritação, falta de fé, murmuração. Isso vai inflamando, vai inflamando, vai inflamando. Mas quando você está blindado, ele não vai deixar de lançar a seta. Só que quando você está blindado, o capacete, ela não vai entrar. E sabe aquele sentimento que, eu tenho certeza que se 90% ou 100% já não passou por isso, sabe aquele sentimento e aquele pensamento que você não quer ter? Como aquelas músicas mundonas que ficam na nossa mente, ai que raiva daquilo, viu? Sabe aquelas músicas que quando você passa assim, e fica aquele negócio ali, aquela frase assim na sua mente, você fala assim: o sangue de Jesus tem poder, sai que é Satanás, e aí sai. E aqueles pensamentos que você não quer ter? Quem aí já passou por isso? Só eu? Nossa, crente salvo. É o dardo inflamado. A gente não quer pensar, você sabe que aquilo não é legal, você não é bom, e aí você fala assim: Senhor, a tua palavra nos fala somente o que é bom, perfeito e santo, seja isso que faça parte do nosso pensamento. E por que vem esse pensamento? Eu não quero, Deus, pensar assim, eu não quero ser assim. É porque o dardo inflamado entrou. E por que entrou? Porque as armas espirituais de Efésios não estavam vestidas em nós. Não estavam vestidas em nós. Então, eu vou terminar dizendo que Joquebede venceu, e ali ela teve Moisés, que foi o libertador de Israel. Imagina tu ter um filho que ninguém sabe onde está o corpo dele.
começa por uma mulher, tudo começa por uma mãe, tudo começa por uma pessoa. Imagina que orgulho de uma mãe ter o libertador de Israel. Imagina Ana, sabendo que Samuel era um profeta, que o rei Davi ia lá pedir conselho para ele. Imagina que orgulho, que felicidade. Imagina você saber que você era um dos únicos profetas e o Senhor falou assim, Elias falou assim para o Senhor, Senhor, eu quero morrer, chega, eles mataram todos os profetas, só restou eu e eu só estou apanhando, Senhor. Aí o Senhor se levanta e fala assim para ele, a tua história não acaba aqui. Ele fala, sua história não acaba aqui, porque aqueles que te perseguiram, cuido eu. Vai lá e unge o rei. Vai lá e pega Eliseu, porque a descendência de profeta não vai morrer não. O teu filho, a tua família, o teu casamento é do Senhor. Há uma nova descendência aí, porque nós não somos daqueles que fazemos a força da carne, não. Nós não vamos comprometer a nossa descendência por causa de uma emoção, de um sentimento momentâneo que o Senhor pode jogar por terra. Sabe por quê? Porque a nossa posição compromete a nossa descendência. Quando Sara falou para Abraão, vai deitar com a escrava, porque eu não acredito que eu possa dar luz com 90 e poucos anos, duvidou da palavra do eu sou. Olha aí, até hoje, Hezbollah, Irã, contra Israel. Olha quantos anos e anos e anos foram comprometidos um sentimento de ansiedade. Quantas descendências foram comprometidas por uma seta maligna. Por isso que em todo tempo nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, blinda-me, Senhor, porque, Senhor, se não for o Senhor, eu não irei suportar, eu não irei prevalecer e eu não irei vencer. E aí, quando você demonstra para Ele toda a sua dependência nele, Ele não vai te deixar. Ele vai te carregar no colo nos momentos difíceis, sim. Ele vai te impulsionar quando todo mundo dizer o contrário. Quando todo vento dizer o contrário, Ele vai dizer assim, com a voz mansa e suave dele, lembra da promessa que eu te fiz. Lembra da promessa que eu te fiz, que é você e a sua casa será salva. É você e os seus filhos serão abençoados. Só não pode no meio do caminho espraguejar, só não pode no meio do caminho murmurar, só não pode no meio do caminho desistir e olhar para a evidência. Sempre vai ter uma evidência contrária. Por quê? Porque o mundo espiritual, Satanás e seus anjos caídos, eles têm a percepção de quando a minha e a sua bênção está chegando. E quando o nível de dificuldade aumentar, você pode ter certeza que algo você vai romper. Algo não vai ser mais a mesma coisa na sua vida. Pode ser espiritual, que é o de mais valioso que nós temos. Pode ser sentimental, e pode ser financeiro, e pode ser na vida dos seus filhos. Algo está para acontecer, porque tudo que entregamos na mão do Senhor, Ele devolve para a gente multiplicado, melhorado, abençoado, curado, libertado, transformado, próspero. Tudo o que nós entregamos na mão de um Deus que é todo poderoso. Se Deus não puder fazer nada pela nossa vida, igreja, nós não estaríamos aqui. Essa igreja não subsistiria às guerras que prevaleceram. Foi porque nós somos bons e fortes? Não. Foi porque chegou um ponto que Deus ele fala assim, chega. Assim como Ele fez com Elias. Chega.
Sai aí, Satanás. Sai, porque agora a minha voz mansa e suave é que vai erguer ele. A minha voz, a minha mão poderosa é que vai erguer ele. Amém, igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor. Não posso, igreja? Amém. Olha, tá todo mundo dormindo, que coisa linda. Misericórdia. Não vi um glória a Deus, não vi um aleluia. Ninguém quer receber vitória, mas ela pegou sobre eu, na igreja. Mistério de Deus fez a esterilidade dela gerar o maior profeta do tempo. E às vezes a gente fica reclamando tanto, igreja. Acho que foi sexta, não sei, 2 pessoas falaram assim: se você tem testemunho, conte. E a gente, às vezes, tem testemunho e a gente não conta, é feio, né? Às vezes, uma coisinha que Deus entrega, a gente fica guardando. Aí eu falei assim: meu Deus, às vezes Deus faz tanta coisa na nossa vida e a gente não conta. Tem que contar sim, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Eu falo de mim mesmo. O ano passado Deus fez muita coisa para mim, para minha casa. Eu sou glorificado, santo, 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 no nome do Senhor Jesus, igreja. Então Deus fez sim. Passamos peleja, passamos luta, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então eu sou grata sim, porque eu tenho muitos testemunhos do ano passado. Eu preciso contar, vou tirar um dia, eu vou contar, né? Então Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então eu sou grata ao Senhor Jesus por cada vida que congrega aqui na igreja. E Deus me fez lembrar também da palavra, né? Renovo em família, que foi dado dentro da palavra. E eu vou falar para meus irmãos, servir a Deus nesse mundo que nós estamos vivendo não é fácil. Não vai ser para todo mundo que vai conseguir permanecer, porque a gente só vê homicídio. Hoje eu estava vendo que o filho matou a mãe estrangulada. Você vê tanta mulher linda morrendo por causa de que acabou o casamento. Para você ver, quando o casamento é destruído, destrói toda a família. Então pode perceber, quando ata o casamento, aí começa aquelas guerras. A pessoa não aceita e vai matar, porque fala assim: eu não perco, também não vou perder. Aí, quantas mulheres bonitas, se você olhar, descendo a sepultura, porque o homem não aceita, a mulher não aceita, aí vai lá com a vingança e mata. Aí não é só o casamento que é destruído, os filhos é destruído, a família é destruída. E Deus me fez levar isso daqui, que a maioria das pessoas que estão se matando, elas não são evangélicas. Pode perceber, são pessoas que não conheciam Jesus. Aí você imagina, as pessoas estão descendo sepultura por dar lugar à carne, à ira, o ódio, a vingança nos 5 minutos. Então, igreja, se você serve a Deus, cuidado com 5 minutos, porque nos 5 minutos você pode destruir a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. É na hora da ira, é na hora do ódio, você vai abrir a boca e vai falar uma palavra que ela não vai voltar mais. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai falar com o filho, com o esposo, com a esposa, na hora da ira. Ah, mas você isso. Vigia, porque não vai voltar. Então na hora dos 5 minutos, você abriu sua boca, você falou, o gigante vai se tornar enorme dentro da sua casa. Então que nesta noite a gente venha vigiar a igreja com a boca, tardio em falar. Tem muito crente falando que não deve falar. Não fala. Se for para estragar, fecha a boca. A gente precisa de vitória. Vamos ficar de pé, igreja. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de milagre, de libertação, da presença de Deus sobre a nossa casa. Então, às vezes, vai ir mesmo, esposa, é uma família. Mas que a gente venha ser tardio em falar. Não fale. Se for para estragar a sua casa, pensa antes de falar. Porque o inimigo, igreja, só quer uma brechinha. Amém? Que Deus abençoe a diaconisa Marisa, a palavra abençoada da parte de Deus. Amém? Quem tomou posse da palavra? Amém? Então fique com essa palavra.